Olá, inicialmente eu quero agradecer aos companheiros da Messe de Amor por me permitirem abordar alguns assuntos dentro do nosso projeto Jesus, Luz das Almas. Sempre é um prazer estar aqui, sejam todos muito bem-vindos. O tema de hoje será a oração. Talvez haja pessoas ainda que façam uma certa confusão entre a oração, a prece, a reza. Bem, vamos tentar dirimir essas dúvidas, se possível. Vamos buscar no livro Vigiai e Orai, do Espírito Irmão José, na psicografia de Carlos Bacelli, a mensagem intitulada Luz Acesa, que está na página 17. O irmão José nos orienta assim: a oração é luz acesa na alma. Quando oras, os teus pensamentos se renovam e a tua disposição se modifica. A prece é um vínculo com os planos superiores. Vamos captar essa ideia do vínculo com o plano superior. Bem, antes de entrarmos bem nas obras de Dona Amélia Rodrigues, vamos pedir ajuda ao Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 27, Pedi e obtereis, para nós absorvermos, entendermos, examinarmos a qualidade da prece. Diz assim: maneira de orar. O dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia, é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar. Verdade. Isso nos remete direto, isso nos encaminha direto para a pergunta: e a qualidade da prece? Então, vamos pedir ajuda ao texto de Jesus. Jesus afirmou assim: quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces. Texto que está em Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8. Uma ajudinha, por favor. Vamos lá. Quando vos preparardes, quando vos aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai, que está nos céus, também não vos perdoará os pecados. Mateus, capítulo 11, versículos 25 e 26. Notem, por favor, a observação, o alerta, o chamamento que Jesus nos faz. Espera aí, preciso orar, quero pedir a Deus, quero pedir coisas, mas antes, será que eu tenho alguma coisa contra alguém? Talvez. Então, primeiro eu vou perdoar a essa pessoa, para que eu possa daí pedir com mais tranquilidade e que, eventualmente, possa receber aquilo que eu pedir. Bom, volto para o Evangelho. Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. Voltando ao texto evangélico, não há necessidade de ser em um quarto, exatamente. Isso nós veremos daqui a pouquinho. Mas um detalhe importante: orai em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis executados, que sereis escutados, que sereis atendidos.
mas sim pela sinceridade dessas palavras, pela sinceridade delas. Muito importante o alerta que Jesus nos faz. E mais, diz o Evangelho: antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Posso pedir muitas coisas, mas eu não perdoei a alguém. Eu preciso perdoar a esse alguém para que eu possa, então, encaminhar o meu pedido, para que eu possa estar, não sei se com o coração purificado, mas pelo menos um pouco mais caridoso dentro de mim. Orar, enfim, com humildade e não com orgulho. Ali está a umidade, mas eu vou arrumar. Orar, enfim, com humildade e não com orgulho. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há de vós, o que há em vós de mal. Porque, afinal, o que há de bom, Deus sabe. E o que é de mal, eu tenho que superar. Isso nos remete ao capítulo 10º, versículos números 7 e 8. Bom, qualidade da prece, eficácia da prece. Ah, tá. Como é que é a prece? A qualidade dela. E funciona? E a eficácia? Bem, em Marcos capítulo 11, versículo 24, lemos assim: seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis e concedido vos será o que pedirdes. Mas vamos lembrar novamente que nós temos uma, não vou dizer uma condição, mas uma situação a ser devidamente pensada, devidamente refletida. Tem alguém que fez algo contra mim? E eu tenho essa mágoa no coração? Vamos perdoar. Se eu perdoar, ou quando eu perdoar, creio que a minha prece será, vamos dizer, mais bem recebida no plano espiritual. Hum, qualidade da prece, eficácia da prece, como é que é a prece? E ela age. Como é que é a ação da prece? Bom, ainda o Evangelho, orientando-nos que a prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra, pelo pensamento, em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Eu quero destacar aqui, um pedacinho ali entre vírgulas, pelo pensamento. Hum. Podemos orar por nós mesmos, ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. Mortos em determinadas concepções que há por aí. Mas agora atenção para o detalhe. As preces feitas a Deus escutam-nas os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Podemos imaginar, então, um grande conjunto, perdão, de espíritos que estão ouvindo nossas preces. Agora, quem sabe eu estou pedindo para, sei lá, uma coisa que eu não mereço. Então, aquela prece dirigida a Deus, essas preces são ouvidas por esses espíritos incumbidos disso e eles remetem a nossa prece, endereçam a nossa prece a Deus. Bem, agora entramos na análise, no estudo, nos comentários feitos por Dona Amélia Rodrigues. Ela ditou ao espírito, ao médium Divaldo Pereira Franco, a mensagem intitulada A Arte de Orar. Esse é o capítulo 16, no livro Pelos Caminhos de Jesus. Então, no livro Pelos Caminhos de Jesus, no capítulo 16, temos A Arte de Orar. Dona Amélia Rodrigues relata um momento em que os discípulos estão reunidos com Jesus e naquela noite, uma noite, sob um céu coroado de estrelas, os discípulos se aproximaram de Jesus e pediram-lhe que explicasse mais sobre a oração dominical que ele estabelecera como um código de ternura e respeito para com Deus.
O que é que Jesus fez? Bem, explicou assim: a prece é, antes de tudo, uma atitude mental da criatura para com o seu Criador. Nela, devem ser propostas as reais necessidades da alma, numa expressão de confiança e carinho, permanecendo a alma, a pessoa, receptiva às respostas da sabedoria divina. Assim, a oração divide-se em três etapas, nas quais o ser dilata as suas percepções e amplia a capacidade de entendimento em relação a si próprio, ao próximo e a Deus. Antes de mais nada, a oração é um ato de louvor ao Pai, o doador de todas as horas, fonte augusta de todas as coisas, o Pai soberano, do qual procede e para cuja grandeza tudo caminha, tudo marcha. O louvor é uma expressão de carinho e reconhecimento que deve fluir do ser de modo a produzir uma sintonia, onde transitem sentimentos que exaltem o bem para se abrir numa rogativa das necessidades indispensáveis para se viver feliz. Atenção para o detalhe do comentário de Jesus agora. Corpo, corpo e espírito. Não sendo o corpo mais do que uma veste, facilmente o uso lhe gasta a estrutura, e o término, inesperadamente, lhe assinala a conclusão da etapa, para cuja finalidade foi elaborado esse corpo. Saber pedir é uma arte, de modo que a solicitação não constitua uma imposição apaixonada ou um capricho que não merece consideração. Por fim, a prece deve revestir-se de confiança e reconhecimento, numa postura através da qual o seu deferimento, a sua aprovação, a sua, vamos chamar assim, autorização, dependerá de valores não conhecidos do requerente, e cuja resposta, qualquer que seja, será aceita com alegria. Não preparado, não adestrado para saber o que lhe é de melhor para o crescimento espiritual, a felicidade real, o homem solicita o que lhe parece mais importante. No entanto, só o pai sabe o que é de mais valioso para o filho. Diante disso, em face dessa realidade, nem sempre ele concede o que se lhe pede, conforme se quer. Todavia, aquilo que pode contribuir para o bem legítimo do ser. Duas perguntas, assim, bem importantes. Quando orar e onde orar? Bem, não existe um momento exato. Ó, só pode ser feita oração naquele horário. Só pela manhã, só à tarde, só à noite. Não. A oração pode ser feita em qualquer momento. Eu estou caminhando pela calçada, vejo algum problema, endereço uma oração àquela pessoa ou àquelas pessoas. Eu estou em um hospital, por exemplo, visitando alguém, faço uma oração. Estou em um hospital, não pude entrar onde a pessoa está, sei que a pessoa está ali, faço uma oração. Então, quando e onde são conceitos muito relativos. A qualquer momento eu posso orar. Em qualquer lugar eu posso orar. Vamos pedir novamente ajuda à dona Amélia Rodrigues, agora no livro Trigo de Deus. No capítulo 17, chamado A Oração Dominical, ela nos orienta assim. Em um dado momento, Jesus, reunido com os discípulos, notou o seguinte: foi nesse momento que um dos discípulos, profundamente sensibilizado, rogou: Senhor, ensina-nos então a orar. E ele, Jesus, desatando as melodias latentes no coração, propôs-lhes a oração dominical, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas,
como perdoamos aos que nos ofenderam. Não nos deixeis entregues à tentação, livra-nos do mal. Assim seja. Proposta. Vamos orar? Vamos pedir ajuda ao livro Parnaso do Além-Túmulo, onde o espírito José Silvério Horta ditou ao médium Chico Xavier a seguinte oração: na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, assim seja. Muito obrigado. Aqui temos os livros que foram utilizados nesta pequena apresentação e ficaremos sempre à disposição dos irmãos quando necessário. Até mais.